Estamos ao vivo. E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão gravada. A gente vai fazer 5 questões aqui sobre república oligárquica, que é conteúdo presente na prova. Eu falei com vocês que eu acho que a estatística de prova vai voltar a ser o que era uns 4 anos atrás. Então, provavelmente, república oligárquica, era Vargas, ditadura, vão voltar a ter presença forte na prova. A gente vai começar com república oligárquica. Beleza? Então, sem delongas, vamos às questões. Deixa eu só testar os trem aqui. Vamos nessa. Direto e reto, hein? Olha só. Está aqui o texto do José Maria de Carvalho, Os Bestializados, né? Que a gente até falou em aula, que vira e mexe ele aparece. Lembra que bestializados quer dizer passivo, né? Faz uma referência àquela frase famosa do Aristide Lobo falando sobre o golpe que proclamou a República, né? Que o povo assistiu a tudo bestializado, passivo. Só tem que ter cuidado para não extrapolar e não achar que o povo brasileiro é passivo sempre. De fato, o golpe que proclamou a República foi um golpe militar e não houve envolvimento popular, social, nada disso. Até por isso teve a preocupação de se envolverem símbolos, né, ícones, Tiradentes, o processo de heroicização, aquela aproximação com Cristo, a própria bandeira nacional, né? Mas é um texto clássico, vira e mexe está em prova. Então vamos eles aqui, olha só. A restrição à participação eleitoral mencionada no texto visava assegurar o poder político a quem? Aos as. Então, restrição à participação eleitoral, qual é o objetivo? Poder político para quem? Sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar sua preservação. No Império como na República foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. Os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças de pré, os membros das ordens religiosas, né? Então, excluir essa galera, só vota quem vai manter, vamos dizer assim, a ordem, quem não quer mudar as coisas, se é para o interesse de quem, para o poder de quem. Bom, assalariados urbanos, está fora, até porque essa galera se encaixa ali, né, em geral, nos analfabetos, nas mulheres, então está fora. Oligarquias regionais, tem cara, né? Sobretudo, sabendo aqui, o Rio de Janeiro e a República, início de período republicano, república oligárquica, né, tem a ver com as oligarquias. Empresários industriais, quer ver, é uma galera da elite, mas se você pensa na principal elite, está mais para oligarquias do que para empresários industriais. Eles existiam, estavam ali num crescimento lento, não é ainda o forte do crescimento da indústria do Brasil, você sabe disso, é a partir do Vargas, mas se tiver que escolher entre essas duas elites, oligarquias, latifundiários são a predominante, né? Então, aqui está fora. Profissionais liberais, essas profissões típicas da cidade, né? De prestação de serviço. Médico, enfermeiro, jornalista, professor, administrador, engenheiro, arquiteto, essa gama de profissões. Não é o interesse dessa galera. Círculos militares. Embora a República tenha sido proclamada pelos militares, o golpe foi um golpe militar, né? O domínio republicano é um domínio das oligarquias. Então, está fora, letra B de bola. Beleza? Só para lembrar, fazer algumas observações aqui. Vira e mexe aparece questão falando do peso de retirar o analfabeto do voto. Então, lembra daquele raciocínio. Na Constituição de 1824, a Constituição outorgada do Império, lá pelo Dom Pedro I, né, ela estabeleceu o voto censitário. Não tinha nada a ver com alfabetização, analfabeto, não tinha nada disso. A Constituição da República, ela tira o critério do voto censitário, então não existe mais o critério de renda. Em compensação, o analfabeto ele foi proibido de votar. E aquela lógica é, qual pesou mais? Tirar o voto censitário, em tese, aumentaria a participação. Proibir o voto do analfabeto, puxa para baixo. Qual dos dois pesou mais na balança? Proibir o voto do analfabeto. Então, lembra que teve menos participação nessa fase da República, na Primeira República, do que no Império. No Império teve maior participação eleitoral. Aqui, as primeiras eleições, né, com participação do cidadão que podia votar, 2% da população votou. E nunca passou de 5%. 5% foi o máximo a eleição do Washington Luiz. Beleza? Esse é um ponto. O outro, aqui no texto, ele fala de exclusão das mulheres. Nenhuma das duas constituições excluiu as mulheres no texto. 1824
é que nem se levava em consideração. Até teve um início de debate, mas logo foi colocado de lado. 1891, o raciocínio é: as mulheres não estavam excluídas, mas já tinha pressão social das mulheres. Já havia movimento feminista pelo voto articulado. É o movimento das sufragistas, lembra do vocabulário. Então, qual foi a opção na Constituição de 1891? A gente não exclui, mas a gente também não regulariza o voto, não regulamenta o voto. Então, a Constituição não proibia. Como era uma república federativa, a autonomia dos estados ficava para os estados decidir. A Constituição não proíbe. Se o Ceará quiser regulamentar o voto feminino, o Ceará que o faça. Se Santa Catarina quiser, que o faça. Se o Mato Grosso quiser, que o faça. Os estados estavam livres para decidir. Beleza? Durante a Primeira República, não teve regulamentação do voto feminino. Teve uma mulher, a Celina Guimarães, depois outras. Mas ela entrou na justiça. Então, foi Poder Judiciário, não foi Congresso, não foram as câmaras estaduais, né? Não foram os deputados estaduais. Beleza, galera? Tranquilo? Então, letra B de bola, oligarquias regionais. Aí você tem que lembrar: café com leite, política dos governadores, coronelismo. Coronelismo lembra do termo clientelismo, os acordos entre os próprios coronéis, certo? Qual é a forma de domínio da população? Apadrinhamento. É uma política de troca de favores, onde é aquele esquema: o que eu uso, né, para barganhar o meu apoio? Os votos que eu controlo. O que eu recebo? Cargos e verba. As verbas que esses cargos dão acesso. Tranquilo todo mundo? Então é isso. Vamos nessa. Olha só. Antônio Conselheiro, então, né? Sertões, 100 anos de Sertões. Tá. O poema, escrito em 2001, contribui para a construção de uma determinada memória sobre o movimento de Canudos. Ao retratar seu líder, como, né? Como é que o Antônio Conselheiro está sendo retratado? Como? Eu mesmo me apresento. Sou Antônio Vicente Mendes Maciel. Provim da batalha de Deus versus demônio, com a res pública marca de Caim. Moisés, do Êxodo ao Deuteronômio, sou natural de Quixeramobim. O Antônio Conselheiro deste chão, que vai ser mar, e o mar vai virar sertão. Então, assim, olhando para o que fica marcante, lembrando da figura de Antônio Conselheiro, um líder messiânico. Aquela coisa, ele atrai pelo discurso religioso, não era formado pela igreja, não era aceito pela igreja. É um cristianismo popular, com influência de elementos indígenas, africanos. Então, ele atrai pela parte religiosa, curar o corpo e a alma. Só que lembra que ele cumpre um papel que o Estado e a iniciativa privada não cumprem. Ele cumpre o papel de moradia, ele cumpre o papel de trabalho, né? Então, as pessoas vão se consultar com o Antônio Conselheiro e ficam. E aí, Canudos vai virando um fenômeno social, certo? Bom, aqui tem uma marca muito do elemento religioso. É um líder messiânico, o discurso religioso está todo ali. Então, ele está colocando, ele vem da batalha de Deus versus o demônio, e ele está dizendo que a república é a marca de Caim, né? Então, existe uma oposição à república. Por quê? Porque a república tornou o Estado laico, certo? Agora, o que a república dizia? Né? Canudos é monarquista. Beleza, está correto isso. Então, Canudos se organizou para poder derrubar a república. Isso é falso. Essa foi a fake news criada para justificar o combate a Canudos. Não é isso. Eles são monarquistas, sim, mas eles não estão lá para poder derrubar a república e voltar com a monarquia. Estão lá como alternativa de vida, a vida precária, sofrida, de exploração, de abismo social, tudo bem? Legal. Então, como é que ele está caracterizando o líder, né? Crítico do regime político recém-proclamado, beleza? Ele é crítico da República. Partidário da abolição da escravidão. A abolição já tinha sido feita, já está ali naquela transição, né? E também não menciona nada, né, de escravidão dentro do texto, mas ela já tinha sido feita, já estamos ali na República. Contrária à distribuição da terra para os humildes, né? Não fala nada de distribuição de terra, mas a gente sabe que as terras em Canudos, elas eram ali coletivas, né? Elas eram consideradas de Canudos, das pessoas que compraram Canudos. Então, não seria contrário essa distribuição, né? Defensor da autonomia política dos municípios. Não é uma pauta,
né? Ele é um líder de Canudos, ele não está falando pelos municípios como um todo. Porta-voz do catolicismo ortodoxo romano. Não, ele é um porta-voz de um cristianismo popular. A Igreja Católica oficial o rejeita. Beleza? Então, letra A, crítico do regime. A res pública, marca de Caim. Legal todo mundo? Feito? Questão aqui sobre Canudos, e aí dá para fazer o paralelo com o contestado, porque os dois são regiões do interior, um do Nordeste, outro do Sul, envolve mesmo o movimento messiânico, Antônio Conselheiro e o monge José Maria de Santo Agostinho, envolve esse elemento, né, da precariedade e da exclusão social, e pessoas que são atraídas por esse discurso, mas nesse ponto, são atraídas pelo elemento religioso, mas elas ficam por conta dos outros elementos que nem o Estado e a iniciativa privada provém, beleza? O que contestado tem a mais? O envolvimento lá dos empreendimentos capitalistas, a empresa lá do Percival Facua, ferrovia, madeireira, projeto de colonização e os impactos sociais que isso vai ter. Vai afetar as populações locais, os poceiros, não é uma galera que tinha propriedade da terra, mas são mestiços, indígenas, negros, brancos, ali do interior do Sul. A galera que vivia ali da posse da terra e vivia, sobretudo, dos seus ervais, de plantar erva mate. E aí, quando vem a construção desses empreendimentos, quando vem a construção da ferrovia, a retirada da madeira, esses ervais são destruídos. Isso provoca aí, né, isso reforça a precariedade social. E aí essa galera vai seguir lá o beato, o monge José Maria de Santo Agostinho. Vão gerar cidades santas e a mesma lógica de Canudos. São monarquistas, querem derrubar a república, tentaram no Nordeste, estão tentando aqui, combate. Beleza? Tranquilos? Vamos nessa. A charge publicada em 1907 concorda com a ação do Estado ao considerar preconceituosamente determinada ocupação do espaço urbano como um quê? Então, ele já está dizendo, a charge, que é feita lá por um jornal, uma revista, um malho, concorda com a ação do Estado. E o próprio examinador está dizendo, é preconceituoso. Porque o que eles consideram, né? A ocupação do espaço urbano é uma o quê? Então, aqui a gente reconhece a figura, é o Oswaldo Cruz, passando ali o pente, né? Delegacia de higiene, favela, está escrito aqui. Então, a cabeça, né, de um indivíduo, você vê bem assim, um estereótipo, né? A do negro, com a falta de higiene, você passando ali o pente. A higiene vai limpar o morro da favela, ao lado da estrada de ferro central. Para isso, intimou os moradores a se mudarem em 10 dias. Uma limpeza indispensável. É o projeto de bota abaixo, derrubada ali dos cortiços, né? A limpeza das favelas e por aí vai. Aqui é o seguinte, são os cortiços que vão ser derrubados e a galera vai subir o morro, né? E o morro ficará conhecido como favela. Beleza? O que eles consideram, né? A ocupação do espaço urbano por essas pessoas seria um risco à saúde, um risco à saúde e à moral pública. Bom, tem sentido, né? Vive num ambiente que é anti-higiênico, que é precário, né? As condições sanitárias são muito ruins. Então, isso é um risco à saúde, mas ao próprio comportamento. São pessoas sujas, pessoas porcas, né? Elas têm um comportamento ruim, tudo bem? E tal elemento racista, né? Racial, total aí. É preconceituoso, já está dizendo isso. Lembra que essa é uma época de eugenia, discurso de darwinismo social, e o Brasil está altamente envolvido nisso. O projeto de embranquecimento ainda está rolando, a política de embranquecimento. A vinda dos imigrantes começou no Império, mas vem até o início da República. O pacote é tudo isso. Foco de instabilidade e agitação política. Será que o foco é porque ali é um ambiente de rebeldia, de contestação ao governo, de revolta, né? Talvez não seja esse o ponto. Perigo à segurança e unidade nacional. Não prejudica a unidade nacional. Está falando de separatismo. A segurança, sim, talvez num sentido amplo, mas também não é o foco. Abrigo de escravos, já estava abolida a escravidão, né? Reduto de intolerância e perseguição religiosa, não é o elemento religioso. Então, de fato, é a letra A. É o estereótipo que se cria. Tudo bem, o fato é o seguinte, é insalubre, as condições sanitárias são ruins, mas a crítica é que isso é porque são negros, são mestiços, são pessoas degeneradas. É um risco à saúde e à moral pública. Essas pessoas têm um comportamento ético que é duvidoso.
Então, fazer a limpeza, tem a limpeza nos dois sentidos. É uma limpeza do corpo, é uma limpeza da saúde, mas também é uma limpeza moral. Você vê, essa política de limpeza racial, limpeza étnica, de eugenia, ela está junto com a política higienista. Tudo bem? É um discurso preconceituoso, a charge mostra bem isso. Certo, galera? Lembra que quando aparecem sempre minorias, mulheres, negros, indígenas, a prova vai para dois lados. Ou ela vai para a repressão, ou ela vai para a resistência. Aqui foi para o lado da repressão e da visão preconceituosa. Tudo bem? Beleza? Vamos nessa. O meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania nas primeiras décadas do regime político mencionado foi. Então, como que esses grupos exerceram cidadania. Aqui é bem C5, né? Cidadania e democracia. Com direitos civis, mas sem direitos políticos, então, tinham liberdades individuais, direito de ir e vir, direito de pensar, tudo bem que com várias repressões, mas vamos lá, na lei tem direito civil, mas não tem direitos políticos, não tem direito a voto, tudo bem? Qual é o elemento, né, do voto que acabava tirando essas pessoas? A exclusão do analfabeto. A proibição prática das mulheres. A lei não excluía, mas na prática elas não votavam porque o voto não era regulamentado, certo? Além das mulheres, milhões de camponeses iletrados, são excluídos da política, iletrados, analfabetos, em sua maioria não brancos, num contexto altamente racista e racializado, milhares de imigrantes estrangeiros recém-chegados e de ex-escravos recém-libertos não deixaram, apesar disso, de agir politicamente. Com toda a exclusão, né, não deixaram de agir politicamente e de influir decisivamente no devido à República em formação. Como é que essas pessoas agiram? Lembra? Ou vai para o lado da repressão ou vai para o lado da resistência. Pensa nas revoltas, né? Pensa nas greves. Então, aqui de revoltas, está falando de ambiente urbano, né? A gente estuda duas principalmente uma delas está diretamente ligada à questão anterior. Então, aqui tem que lembrar de vacina e chibata. Beleza? Greve. A gente viu principalmente a de 1917. Mas lembra que em 1907, 10 anos atrás, teve aquela lei que expulsava, deportava imigrante que se envolvesse com política. E ele mencionou no texto, inclusive, né? Milhares de imigrantes. Eles foram fundamentais para ajudar na organização do movimento operário brasileiro, principalmente lá os italianos anarco-sindicalistas. Beleza, galera? Tranquilo? Então, como é que eles exerciam a cidadania? Prática do sufrágio livre e universal. Sufrágio é voto. Essa galera está excluída da política, pelo menos da política formal, está excluída das eleições, analfabeto proibido. Programa de democratização do ensino. Qualquer coisa nesse período que fala em democratização, você sabe que está errado. Aliança de oligarquias partidárias e estaduais. Ou seja, essa galera não exerce a cidadania se aliando às oligarquias. Isso aqui é uma coisa das elites. Partidária, né? PRP mais PRM, política do café com leite. Aliança com os outros estados. Isso não envolve o povão. Então, está fora. Irrupção de levantes populares espontâneos, né? Irrupção. Então, movimentos ali que são espontâneos, que são populares e que vão surgindo. Tem sentido, né? Levantes populares. Discurso de inspiração social darwinista e eugenista. Não. Quem faz isso é quem reprime, não o povo que está ali se revoltando. Eles estão sofrendo esse discurso. Então, é letra D. O examinador queria que você lembrasse, sem cobrar diretamente, né, das revoltas, dos movimentos que você estuda. Tudo bem? E aí lembra que tanto vacina quanto chibata tem um elemento em comum, né? Que é justamente isso, o discurso de modernização. Estamos modernizando o Brasil, alargando as avenidas, derrubando os cortiços, construindo os novos edifícios neoclássicos, inspirados em Paris, né? Combatendo as doenças. No caso da revolta da chibata, comprando novos navios. Mas aí o ponto era, né? Essas mudanças, essa modernização, ela era elitista, ela era excludente, ela era racista, a charge ali que a gente fez, a questão mostra isso, né? Era autoritária, e esses elementos já foram cobrados, beleza? A gente até já fez questão que o texto falava, olha, eles não questionavam, né,
Não era querer participar da política, não era que o Estado não deveria existir, não é isso o ponto. Mas há áreas que o Estado não pode ir. Eles estão questionando o arbítrio do governo, estão questionando o racismo, estão questionando a exclusão. Beleza, galera? Tranquilos? Então, letra D de dado. Vamos nessa. Mais uma. Fizemos 5? Vamos ver. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eita. Estamos na quinta. Legal. Vai dar 16 minutinhos? Perfeito. Não, 16 não. 22 minutos. Tá bom, menos de meia hora. Vamos lá. No texto em questão, a política externa esteve direcionada para o de que adiar o carnaval, política externa e a construção do Brasil, né? No texto em questão, então a questão de compreensão, no texto em questão, a política externa estava direcionada para o quê? A diplomacia de Rio Branco é aquela figura que se envolveu diretamente com a compra do Acre, a aquisição do Acre, lembra? A galera que foi para a borracha no norte, acabaram atravessando a fronteira, o Acre era uma região da Bolívia, chegou a ter 60% de brasileiros, tinha uma empresa lá dos Estados Unidos e da Inglaterra, a Bolivian Syndicate, e aí o Rio Branco soube negociar muito bem com a empresa para que ela se retirasse, e o Brasil acabou comprando essa região porque a Bolívia ficou sem muita alternativa. Tranquilo? O que ele usou para poder tirar a empresa dos Estados Unidos da Inglaterra? Ele usou uma doutrina do próprio Estados Unidos contra os Estados Unidos, né? Doutrina Monroe. Então, se América para os americanos, o que vocês estão fazendo aqui com a Inglaterra, explorando uma riqueza do continente? Ele constrangeu os Estados Unidos. E aí, óbvio, isso faz com que o Brasil ganhe espaço, se imponha na região, aquilo que se chama hoje do soft power, do qual o Brasil, vamos dizer assim, se notabilizou, beleza? A diplomacia de Rio Branco, paradigmática para o período, paradigma é porque ela é um modelo, paradigma é um modelo, buscou atender a 3 principais objetivos. A definição das fronteiras, definir a fronteira. O Brasil tinha 11 problemas de fronteira, fronteiras que não estavam efetivamente definidas. O Brasil foi vitorioso em todas as questões, em todas. Sempre pela negociação, sempre pela diplomacia, sem recorrer à guerra. Beleza? Esse é um ponto. O aumento do prestígio internacional. Óbvio, se você é vitorioso em todas, inclusive uma delas envolvendo uma empresa dos Estados Unidos e da Inglaterra, isso aumenta o seu prestígio. O Brasil foi com o prestígio internacional que o Brasil tem. O Brasil, 2003, não é o líder do Conselho de Segurança, né? Não vai ter a presidência dos BRICS, a presidência do Banco dos BRICS, não vai ter várias presidências, né, de órgãos internacionais importantes. Então, esse protagonismo que o Brasil tem de ser um bom negociador, né, isso começa a ser estabelecido com o Rio Branco. Por isso que ele é um paradigma, ele é um modelo, né? Prestígio internacional, afirmação da liderança brasileira na América do Sul. Liderança na América do Sul. Ou seja, querendo ou não, né, a presença dos Estados Unidos e da Inglaterra, naquele cenário, ela foi retirada. E sem atrito, não bateu de frente com os Estados Unidos. Usou uma doutrina contra eles e eles avaliaram que foi melhor sair. Para a consecução desses fins, de modo bastante realista, Rio Branco optou pela política da aliança não escrita com os Estados Unidos. Uma aliança não escrita. Ou seja, eu estou com você. Ao mesmo tempo, na minha região aqui, o Brasil se impõe. Mas eu também não vou entrar em rota de colisão, né? Você vê que assim, tem muito tato, muita habilidade para fazer isso. Bom, qual que era a direção, então, dessa política externa? Obter o status de hegemonia no continente americano. No continente, não, na América do Sul. No continente, aí você vai bater de frente com os Estados Unidos. Não é o ponto. Então, aqui já está fora, né? Distanciar as ligações com a Inglaterra, aproximar-se da órbita de influência estadunidense, porém, estrategicamente, mantendo a autonomia na atuação e objetivos traçados. Beleza, não está... Vamos comparar com as outras, mas não está absurdo, né? Estou me distanciando da Inglaterra, me aproximo dos Estados Unidos, agora eu tento manter a minha autonomia e eu tenho os meus objetivos. A questão do Acre é um exemplo completo disso, beleza? Vamos ler as outras para comparar. C. Ampliar as tensões regionais.
Movimento belicista, não é bélico, não é de guerra, é de negociação. O cara é um diplomata, legal? Então, não é ampliar as tensões. D, cumprir a agenda norte-americana identificada com a doutrina Monroe. Olha só, aqui cobrou informação, conhecimento. Não é cumprir a doutrina Monroe, mas o Brasil usou a doutrina Monroe contra os próprios Estados Unidos. Ele usou a doutrina Monroe a nosso favor. Então, aqui está muito forte, né? Cumprir a agenda norte-americana. Aquilo que o Brasil quer, que os Estados Unidos querem, o Brasil faz. Não, né? Aumentar o prestígio. Afirmação da liderança na América do Sul. Então, aqui está muito forte, né? Você vê que a letra B, então, fica com cara de certo. Porque você se aproxima dos Estados Unidos, o que não quer dizer que você vai cumprir a agenda dele. Tudo bem? Questão de compreensão de texto, não é aquele tema que a gente mais estuda na escola, no cursinho, mas é um tema que a gente estuda de alguma maneira. Presta atenção que as próprias alternativas, você comparando, você percebe qual delas que está mais certa e qual que não está. Elas, de alguma forma, elas vão escrever a mesma coisa, só que uma mais forte, uma mais equilibrada. Aí, opa, essa aqui que está mais agressiva, está me dizendo que a outra está um pouco mais correta, porque ela está mais neutra, está mais equilibrada. Beleza? Letra E. Estabilizar as tensões no continente, de novo, não é no continente, América do Sul, é uma parte do continente. Então, de fato, letra B de bola. Beleza, galera? E o Branco, um gênio. No falecimento dele, quando ele morreu, o cortejo dele, né, o enterro dele, o sepultamento, assim, foi feriado no dia, milhares de pessoas na rua. Pra vocês terem ideia, acabaram as flores nas floriculturas do Rio de Janeiro, né? A figura tem avenida com nome, né? Uma figura realmente emblemática. Tranquilo, galera? Beleza? É isso. Valeu. Abraços. Daqui a pouco vem mais vídeo de revisão, hein? Abraços.